Hoje eu vou contar uma história pra vocês. Eu já tive muitos momentos de falência na minha vida. Falência profissional, falência emocional, falência interna. E o que eu quero dizer com isso? Já abri negócios que não deram certo, e aí fiquei em dívida e não consegui pagar, e aí depois tive que dar um jeito, relacionamentos que não foram legais, vergonhas que eu passei comigo mesmo, atitudes que eu achei que eram infantis, pessoas que não foram justas comigo, eu não fui justo com algumas pessoas em alguns momentos, e todos esses dilemas passaram pela minha vida, como vão passar pela vida de vocês e de todos nós. Alguns querem perceber, outros não, porque é mais fácil a gente criar uma narrativa que nos protege e que culpa o outro na vida inteira. Difícil é se olhar, difícil é ter humildade, o difícil é aceitar a vergonha das atitudes que a gente teve, dos erros que a gente cometeu, das ansiedades, das intensidades e aprender com isso, né? Sem se diminuir demais para não ficar no fundo de um poço, mas também sem achar que a gente é um cristal e a culpa é sempre dos outros. Esse é o processo que eu sempre falo para vocês de se conhecer. Durante todo esse processo, que eu passei diversas vezes da minha vida, eu sempre sentava num canto que eu tenho especial aqui na minha casa e ficava tentando entender o que eu tinha que entender e cobrar respostas que às vezes nem tinham como vir naquele momento. Olhando, né, para mim mesmo, me questionando e aceitando que o tempo precisava maturar um pouco junto com a minha evolução e minha humildade, o meu olhar, o processo sempre foi muito solitário. E muitas vezes eu me cobrei me reinventar, né? Usava essa palavra até, achava que era uma palavra que me motivaria, achava que era uma palavra que me geraria coragem, né? Se reinventa, Fred, recomeça, você pode, né? Vamos lá, acelera, não desanime. E muitas vezes na minha vida eu acelerei quando eu tinha que desacelerar. Eu acelerei quando eu tinha que silenciar, pensar. Porque a gente acha muitas vezes que para nossa autoestima não esvair, quando a gente falha uma empresa, um projeto, quando termina um relacionamento, quando as pessoas não são legais, quando você se sente exposto, quando algo não legal e fora do controle acontece, muitas vezes o ímpeto vem ou te anima, acelera, não desanima, mete a cara, ou às vezes, dane-se também, vou ficar quieto, não quero saber de nada. E achar o equilíbrio entre não se desmotivar a ponto de se esvair de si mesmo, mas também não acelerar e ficar cego com as coisas só para manter o resto de autoestima que falta, é uma sabedoria que eu tive. E no meio dessas acelerações e cobranças de reinvenção, eu me machuquei mais se eu tivesse me reorganizado um pouco mentalmente, sabe? No meio dessas reorganizações que eu tive que ter, colocar a cabeça no lugar, acreditar num novo dia, chorar quando precisa, ouvir quando precisa, ter humildade quando precisa, não alimentar muito a raiva, criar um caminho nosso, né? Porque eu tenho uma visão que não quero que seja algo muito pessimista, mas a vida é muito solitária. Por mais que nós tenhamos pessoas maravilhosas ao nosso lado e às vezes a gente acredite, a gente encontra esses caminhos, no fundo, dentro da sua cabeça, dentro da sua esperança, dentro das suas conversas com você mesmo ou com Deus, é você e você. E ali a gente vai ter que alimentar uma capacidade de se curar e de se cuidar. Porque durante muito tempo na vida a gente espera alguém salvar a gente. Que alguém traga a força, a esperança e a coragem que muitas vezes a gente não tem. E ser portador dessa coragem e acreditar que a gente tem essa capacidade é uma coisa muito bonita e que vai frutificando com o tempo também. E nesses momentos que a gente não tem mais chão, que a gente não sabe como recomeçar, que parece que a gente perdeu tudo que podia ter, que a gente se distancia daquele brilho, a gente muitas vezes se cobra recuperar o brilho de uma forma muito rápida. Ou se cobra voltar a ser o que a gente era. E voltar a ser o que a gente era, às vezes pode ser uma coisa positiva, mas às vezes pode
ser uma ilusão. Porque a gente pode querer voltar a ser algo que não é mais. Eu lembro que por um momento eu olhava para mim e me sentia um pouco desanimado, um pouco letárgico, um pouco, talvez não com o brilho que eu já tive. Eu falei, eu preciso voltar a ter aquele brilho do Fred criativo de 19, de 20 anos, que era mais destemido, que falava sem pensar, que tinha uma autenticidade. E óbvio que olhar para esse lugar e tirar uma faceta é super importante, mas cuidar para não querer voltar ao que não se é mais. Isso vai fazer a gente sofrer e se comparar com a gente mesmo. E comparar com uma época que era diferente. Porque a época do passado sempre vai ser mais feliz. Porque aquela felicidade do passado, ela, tempo a tempo, foi limpada pelas nossas memórias. E a gente supervaloriza o passado. Se o sofrimento é grande, ele é muito maior do que a gente imagina. Se a felicidade foi grande, ela é a maior felicidade que eu já tive e eu nunca vou ter nada de volta. Então eu costumo olhar para o passado, pensar algumas facetas que eu acho importantes, que eu posso resgatar, mas não me comparar de uma maneira como se eu tivesse perdido coisas que eram super importantes. E a gente vai perder um pouco dessas coisas mesmo e ganhar outras, e esse é o ponto. Então, quando se perde tudo, e eu estou usando perder tudo de uma maneira até um pouco catastrófica, porque pode ser tudo num trabalho, porque dói você abrir um negócio, não conseguir pagar as contas, ter que mandar as pessoas embora, perder o teu trabalho, ter que recomeçar a profissão, descobrir que a profissão talvez não tenha o futuro que você imaginou, ter um relacionamento com filhos, descobrir que alguém agiu de má fé com você, alguém que se amava tanto, ou que você foi essa pessoa que errou, que traiu. Entender tudo isso, colocar na mesa e conseguir ser o porta-voz de si mesmo e olhar no espelho sem pensar socialmente, necessariamente. Digo socialmente no sentido de, o que vão pensar, por que isso, por que o outro, por que eu passei vergonha, por que não foi legal, né? O que eu vou fazer, o mundo não tá bom. Olhar pra você, sentar na frente do espelho e falar, oi, e aí? O que a gente vai fazer, né? Qual é a maneira mais inteligente e amorosa de a gente seguir eu, né? O meu eu nesse momento e o meu eu que eu acredito que eu possa ser e como eu vou chegar até ele, nesse processo de carinho e zelo. E é um caminho tortuoso mesmo. A gente muitas vezes acha que esse caminho ele é uma reta só. No sentido de, ou mete a cara, vai, não desanima, ou, o mundo é cruel, dane-se, não é assim. E ele é uma luta sobre essas emoções. Vamos manter, mas não te cobre demais. Cuida pra cá, se reorganiza, coloca na mesa, coloca as contas, as cartas, as emoções, os medos e vamos com paciência, dia após dia. Quando a gente faz algo na vida que a gente precisa de uma mudança, seja, como eu falei, reorganizar nossas contas quando a gente erra em algo, organizar um vício quando a gente se perde, organizar nosso peso na balança se a gente precisa cuidar mais da nossa saúde ou o que for, a gente vai ter que colocar aquilo lá na mesa e olhar sem julgamento. Olhar com candura, mas também não passar a mão na cabeça demais da gente mesmo. E esse ajuste fino é a humildade, a paciência e o autoconhecimento que vai te trazer. Um pouco de motivação, um pouco de zelo e carinho. E ali vai caminhando no meio desses dois pés, como sabe aqueles apoiadores de prato? Então você vai apoiando os pratos assim, um pouco mais de motivação, um pouco mais de carinho, não se cobra tanto, tô sendo um pouco perfeccionista. Cara, tá doendo olhar para esse lado, mas é importante você olhar esse equilíbrio que vai te trazer essa sabedoria. A sabedoria só vai vir com sofrimento, não tem outra maneira. Por que eu digo isso? Porque nós somos infantis internamente para aprender a amadurecer sem ter um motivo que nos esfregue a cara no chão. Né? Ninguém tem 19 anos e fala, não, de vez ser feliz, eu quero amadurecer. Não é assim, a gente quer ser feliz, a gente quer aproveitar, a gente quer namorar, quer viajar, quer ganhar dinheiro. Mas quando a vida te tira isso e fala, não adianta, e você insiste nela, não, mas eu preciso. E a vida vai te esfregando até você falar, olha para o que você tem que olhar, tenha humildade, assuma, melhore e liberte-se. Aí
a vida fica muito mais gostosa. Por mais que fique mais difícil, mais confusa, mais pesada e mais turva muitas vezes. E é nessa sensação de uma água que a gente não vê o fundo, né? Não consegue ver nossos pés, que a gente fecha os olhos e mantém essa confiança, que cada um vai ter em algum lugar. Alguns em um olhar mais divino, alguns numa crença em si mesmo, alguns numa crença de vida. E aí cada um vai criar o seu corrimão nesse processo, né? Para te acompanhar nesse momento que os olhos não conseguem ver. E ali, as conversas que são mais importantes você ter é uma conversa de confia em você. Nem que só você saiba o que você fez, quem você é, para onde você está querendo ir. Ninguém vai conseguir te ajudar nesse processo. E nesse processo, muitas vezes, a gente espera validação. A gente se abre para pessoas que não deveriam se abrir, esperando respostas que nos confortem. E ali, a gente vai se perdendo um pouco do que a gente tem que ouvir de si mesmo. Então, nesses momentos todos que eu passei, eu lembro de vários deles, né? Momentos que eu fiquei extremamente sozinho, com pessoas que me culparam, me magoaram, me entristeceram. Vou ter que me distanciar, vou ter que cuidar de mim, vou devagar, vou tentar fazer menos quilômetros por litro e vou saber, só eu vou saber, vai ser uma coisa silenciosa. Eu acho que dentro da minha própria justiça interna eu não vou me justificar demais, porque não é o meu perfil. Eu acho que eu vou olhar e eu vou ter essa claridade no espelho comigo. Ou quando eu passei por momentos dos meus negócios que deram tudo errado, porque eu não conseguia pagar as coisas, eu falei, te organiza, coloca aqui, seja honesto, paciência, vai dar certo, né? Aquele clássico devo, não nego. Vamos lá, ó, aconteceu isso, eu me sinto assim, tô fazendo o melhor que eu posso. Então, essa honestidade que só existe em 100% de vulnerabilidade internamente, é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar. Porque dói os momentos que você vai passar. Dói você ver alguém que você ama passando por uma condição de vício. Dói ver você sabendo que você mentiu em alguma maneira para se proteger. Dói você olhar e entender que você não foi capaz de administrar um negócio. Eu tô falando dores mundanas que a gente vai ter, né? Não que eu tenha tido todas elas, claro. Mas naquele momento são os 3 pilares que eu acho: humildade, paciência, confiança. Humildade, paciência e confiança. Então, confia que o mundo vai te guiar para um lugar melhor. Tenha paciência, sabe, para manter dia após dia passinhos pequenos, sem tantas cobranças para chegar a essa libertação dessa situação. E humildade para olhar o que precisa olhar. É sobre você. Então, o processo é esse. Em qualquer momento, quando você perde tudo na vida, vai e transforma isso numa jornada talvez não tão dolorida. Então, se fosse simbolizar e te criar uma imagem na sua cabeça, é um caminho onde você bota a sua mochila, bota o que for necessário nela, olha aquela estrada e eu vou caminhando. E vou chorar um pouco na viagem, mas também hoje deu um dia de sol bonito. Aí você vai abrir, você vai ver que você trouxe um lanche que você gosta um pouco mais, e aí você vai botar uma música boa. Aí uma hora vai acabar a bateria, aí você tem que recarregar do fone, mas você vai continuar caminhando. E aí vai chover um pouco, aí você para, aí você reclama um pouco da chuva, mas depois você continua. E é isso, sabe? Os atalhos muitas vezes distanciam de onde a gente tem que chegar. Então, se eu pudesse dizer, todos os momentos mais difíceis que eu passei na vida, todos eles foram regados desses 3 pilares. E a libertação veio para mim com isso. Humildade, para admitir o que precisa ser admitido. Confiança, para também não ficar tentando ter resposta de tudo que você quer e deixar um pouco que a vida te guie. E paciência, para continuar, porque no fundo é dia após dia. E aí as coisas vão vindo com mais luminescência para você. Momentos difíceis vão existir. E quando você passar pelo teu momento difícil,
você vai ter mais empatia pelos momentos difíceis do outro. E assim você se julga menos e julga menos o outro também. E assim a vida vai se desenhando. Eu tô falando isso pra você hoje porque eu fiquei refletindo bastante. Foi um dia um pouco mais melancólico, eu tava lendo algumas coisas antigas que eu escrevi. E é engraçado porque o meu eu tá em cada livro, né? São 10 livros. E cada livro é um momento que eu tava vivendo. Um mais intenso, um mais jovem, um mais cheio de desejos, outro mais sexual, outro mais carismático, outro mais vulnerável. Isso foram as oscilações do que eu passei mesmo. Isso torna o eu, né? Então olhar esses livros e essas personas, essas facetas e falar, eu sou um pouco de tudo e todos os momentos foram difíceis. E eu lembrar que momentos da vida eu estava vivendo quando eu escrevi aquele livro. Porque ninguém sabe, né? Você lê o livro e fala, gostei. Mas eu sei, cara, esse aqui... Eu tava pensando quando era a época que eu mais estava com saudade do meu pai. Cara, essa aqui foi quando eu passei pelo momento mais difícil da minha vida. Que as pessoas me colocaram em momentos, me crucificaram em coisas muito difíceis e muito tristes pra mim até hoje. Esse aqui foi um momento que, cara, meu negócio não tava dando certo e eu tive que começar do zero e ter humildade pra olhar. Esses momentos, cada livro me acompanhou nesse processo. E foram meus amigos. Então, quem foram meus amigos nesse momento? Minha escrita, minha leitura, claro, minha família, meus amigos também, mas quando deitava na cama no final do dia era eu e eu, né? Não tinha alguém pra salvar a gente. Como eu te falei, ninguém vai salvar. Vão te ajudar, vão aparecer, vão aconselhar, vão deixar o peso menos pesado, digamos assim, mas no fundo é você e você. Não. Lembra, no momento que se perde tudo, humildade, paciência, confiança. E não tem muito erro. Fechou? Se você viu esse vídeo até o final, deixa um coração preto aqui nos comentários, porque eu acho que... Pra mudar um pouco a cor do coração que eu peço pra vocês, um emoji. Eu sempre peço até o final do vídeo pra vocês poderem... Eu senti que vocês viram até o final e eu tô conversando com bípedes, né? E não comigo mesmo. Vai que todo mundo é inteligência artificial. Será que a inteligência artificial teria sensibilidade pra entender o que eu tô falando? Vai saber, a gente não sabe. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E no primeiro link você tem acesso ao meu mais novo livro. Ó, se você ficou até o final. Acabou de chegar meu novo livro em todas as livrarias. A Calma é um caminho sem volta. Fala muito sobre esse tema que eu falei hoje. Primeiro link da descrição ou em todas as livrarias do Brasil logo logo. Um beijo, se cuida e até logo.